Olá, empreendedores. Primeiramente, agradecer aqui ao Paulo Homes, Thalita. Para esse episódio, falaremos um pouco da história de sucesso, uma trajetória inspiradora da empresa Junco. Eu fiquei sabendo que a Junco, antes de ter CNPJ, essa empresa, ela teve as suas raízes, as raízes bem profundas, com o seu pai, né? Conhecido como Sonezão. Né? E é uma história inspiradora, um propósito de vida, um propósito apaixonado. E aí, para nós iniciarmos, eu tenho certeza que você que está assistindo esses podcasts de JW, cada um vai levar uma história de vida, não apenas na teoria, principalmente uma vivência prática, né? E isso eu acredito que quem viveu, no caso, Paulo Homes, que recebeu um legado do seu pai, e também nós vamos falar nesse podcast como que a terceira geração, que é a Thalita, que cerca de 99% das empresas não conseguem chegar na terceira geração. Então, com certeza, serão muitos insights, muitos ensinamentos, e de coração eu quero agradecer já a vocês por aceitarem esse convite, e com certeza você não pode perder até o final do nosso podcast. Passa a palavra para você, Paulo, para você contar como que nasceu e como que a Junco, os primeiros 10 anos da Junco, talvez até antes mesmo do CNPJ, contasse essa história linda e maravilhosa. Muito bem, Zé Wilson, primeiramente, muito obrigado por esse convite. Essa é uma coisa que eu gosto muito de fazer, especialmente quando o propósito é incentivar, motivar pessoas, e é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Através do seu canal. Muito obrigado pelo convite. E depois, uma honra maior ainda, né? Você pode imaginar a minha sensação aqui, a minha emoção de estar fazendo isso, lembrando a história do meu pai, mas aqui do lado da minha filha, né? Filha linda, maravilhosa. Então, realmente é uma emoção e um privilégio de não tantas pessoas assim. Eu vou ser rápido passando num voo de helicóptero importante na história, na nossa história. A história da Junco, na verdade, começa com a história do verdadeiro empreendedor que é o meu pai. O meu pai, rapidamente, ele ficou viúvo aqui em Uberlândia em 73 e ficou com 5 filhos, 4 homens e uma mulher. Tinha feito um compromisso com a minha mãe, antes dela falecer, que não separaria os filhos. Isso foi um desafio muito grande, que nós o menor tinha 5 anos, o Júnior, a mais velha 13, e era uma escadinha, 5, 7, 9, daí por diante. E o meu pai, para honrar esse compromisso, numa situação muito difícil, ele mudou-se para Ituiutaba, no final de 76, ele muda para Ituiutaba porque perdeu a condição de morar aqui, porque lá ele tinha uma casinha de 2 cômodos. E é interessante isso, né? Quando você não tem aonde morar, uma casa de 2 cômodos faz toda a diferença, ele sairia do aluguel. E fomos para Ituiutaba, e lá o meu pai foi procurar o que fazer. Deus nos abençoou, meu pai procurou durante um tempo para vender picolé com um carrinho de picolé, mas tudo na vida tem concorrência até isso, né? Então os carrinhos estavam ocupados. E ele sempre ouvia a expectativa, a esperança de que, volta amanhã, que talvez amanhã alguém não virá. E nisso, meu pai de verdade teve um sonho. Ele sonhou mesmo que ele estava vendendo aquelas cartelinhas de canela, cravo, pimenta do reino, erva doce, floral, açafrão, cominho, noz moscada, sal amargo, sal de grau, bicarbonato. Eu vou falando tudo aqui a lista. Que eu sei até como que eu colocava na caixinha. E contou esse sonho para Dona Divina, que é a mulher com quem ele tinha acabado de se casar, e disse que estava sentindo, era uma sensação boa ele vendendo isso. E ela literalmente falou, vai atrás do seu sonho, e assim ele o fez. Ele pegou o primeiro ônibus, ela devia ser umas 2 da manhã, quando ele acordou, ele pegou um ônibus que saía às 5h30 de Ituiutaba, da Aviação Platina, veio para Uberlândia, procurou aquelas pessoas que vendiam isso quando ele tinha um botequinho de fruta aqui, achou essas pessoas que o ensinou. E nós levou isso para Ituiutaba. Inicialmente ele comprou as cartelas. Na terceira viagem, te resumindo bem aqui, o marido dessa senhora já falou assim, olha, isso aqui não dá camisa para nós dois, para as 2 famílias, e ensinou onde ele compraria as canelas, os condimentos, ensinou onde compraria o saquinho, enfim. A quem é de Uberlândia, né, até um pouco saudosista,
ele comprou os primeiros lotes de canela e pimenta do reino no Boca Quente do Alô Brasil, que é uma empresa que existia aqui em Uberlândia, e um atacado de balcão que o Martins tinha também. O saquinho no armazém do Ponto X, que também é ali na Floriano Peixoto, do senhor Ercílio. E as cartolinas na Casa das Linhas, grampo, grampeador, cartolina, também era um atacado que tinha aqui nesse segmento, que também já fechou. E levou isso para casa, colocou em cima da mesa e profetizou, vamos assim dizer. Chamou os filhos e falou assim, com isso aqui eu vou criar vocês. Então, a primeira fase que nós chamamos tudo nasceu em função dessa iniciativa do meu pai de levar isso. E aí todos nós fomos vendedores, todos nós aprendemos a vender e todos nós fabricávamos esse produto. E a gente começou, então, desde cedo, ajudando meu pai nesse sentido. Então, bacana essa história. Nós vamos trabalhar vários temas de governança, mas hoje a Junco, quantos produtos que ela tem, um mix, e eu posso dizer assim, uma empresa que fatura para todos os estados brasileiros, e também quantas pessoas que a Junco, direta e indiretamente, geram de emprego? Então, vamos lá. Primeiramente, a Junco vende, como você já disse, em todo o estado do Brasil. Nós temos hoje mais ou menos 3.200 SKU. Eu posso estar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Para você fabricar 3.200 SKU, você tem que ter mais ou menos 7.000 itens de matéria-prima e fazer o controle de estoque. É muita miudeza disso, não é uma tarefa fácil. Hoje é o desafio dessa turma nova aqui. Número de funcionários. Hoje pessoas que trabalham lá na Junco diretamente, hoje ultrapassa 1.000 funcionários, mas é menos de 1.100. Então está entre 1.000 e 1.100. Além disso, nós temos representantes comerciais autônomos, que é na casa de 300, e temos o que a gente chama de agente de merchandising, que é, como alguns conhecem, promotor de vendas, que também tem 60 no regime CLT e tem mais uns 100 como terceirizado, que a gente contrata de agência. Então, é mais ou menos aí 1.300 famílias e ao redor do negócio. Então, olha que interessante. Já tivemos aí alguns insights, então, de uma história, né? E aí o nome Junco, né? Para quem possa fazer uma analogia aqui, rapidamente, o bambu, né? Que tem as suas raízes profundas, e aí tudo aquilo que vem de tempestade, tudo aquilo que vem de chuva, pode ser crise, todo esse tempo com a Junco, então, com essa história que iniciou, e hoje nós podemos arredondar quase 2.000 pessoas, melhorando as vidas das pessoas. Okay. Nós vamos falar mais sobre isso no podcast, mas eu queria a Thalita aqui. Thalita, muito obrigado, né? A Thalita percebeu, então, essa trajetória. Eu queria que você falasse um pouco assim, antes de você entrar na Junco, o que você percebia em relação ao trabalho, esses princípios, valores que o seu pai colocou aqui, né? Como que nasceu, como que você enxergava a Junco antes de começar a trabalhar na Junco? Então, primeiro é um prazer e um privilégio estar aqui. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, nessa manhã. E é engraçado que me fizeram essa pergunta há um tempo atrás. Participei de um quadro de um fornecedor nosso, de um parceiro nosso, e me perguntaram exatamente isso. E eu vou dizer o que você percebia. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, meu avô, ele falou... Vamos trabalhar comigo? Vamos trabalhar comigo lá na Junco. A gente tinha um galinheiro, não sei se você recorda disso, a gente tinha um galinheiro de galinhas da Angola. E aí, esse galinheiro, ele tinha lá, sei lá, eu era pequena, eu achava que ele lá enorme. E, na verdade, devia ter, sei lá, umas 20 galinhas da Angola lá. E eu catava os ovinhos das galinhas de Angola e limpava. E a gente fazia isso 1, 2 vezes por semana. Eu estudava à tarde, de manhã, ele passava lá, me pegava na minha casa e levava lá para o galinheiro para eu fazer isso. E no final de um período, que eu não me recordo quanto tempo, ele falou, o que você quer ganhar? Porque ele não me pagava regularmente. Mas ele falou, no final de um período, ele falou, o que você quer ganhar? E eu era doidinha em roupa, eu sempre muito vaidosa. E aí eu falei, eu quero um conjuntinho jeans. E aí ele me deu um conjuntinho jeans. Naquele momento eu aprendi que quando você se esforça, quando você trabalha, e meu pai sempre trabalhou, e eu via sempre meu pai se esforçando, a minha família se esforçando, e a gente estava
E eles estavam se esforçando, a gente estava se esforçando para construir um negócio. O negócio não estava pronto, o negócio não era grande, o negócio era pequeno. E a gente estava lá, todo mundo se esforçando, todo mundo dando a sua parcela de contribuição para aquele negócio se tornasse grande como ele é hoje. E eu estava aprendendo lá, com 5 anos de idade, eu tenho um filho de 5 anos, eu estava aprendendo... Eu estava aprendendo a trabalhar, eu estava aprendendo o valor do trabalho, eu estava aprendendo que se você trabalhar, se esforçar muito, você vai conquistar aquilo que você deseja. E eu conquistei, o meu conjuntinho diz. E foi muito bacana, foi muito bom, e eu falo que eu aprendi muito com isso. Então, esses valores do trabalho, do esforço, da gente medir os resultados, da gente não entender o trabalho simplesmente como... Nossa, eu preciso sair para trabalhar. Eu preciso sair para trabalhar, porque isso vai melhorar a vida de alguém, isso vai melhorar a nossa vida. Eu aprendi desde muito pequena. Bacana, né? Agora, Paulo, Junco, iniciais da família do pai e da mãe. Conta um pouco da nomenclatura, da marca Junco também, que eu acho que é interessante. Como que... Vamos falar assim, usou o marketing para criar esse nome. Olha que coisa interessante. Rapaz, primeiro, viu? Quem criou essa marca, esse nome, não tem nada a ver com marketing. Olha que coisa interessante. Na verdade, o autor desse nome é o Júnior Junqueira, que é meu sócio e meu irmão. Quando foi para constituir, né, uma razão social, sair da informalidade, que era a primeira etapa que eu contei aqui do meu pai... Aí o Júnior é que trouxe esse nome, que na verdade, a Junco é Junco de Junqueira e CO de Costa, assinatura da minha mãe e do meu pai, Junco. E além disso, o nome Junco já era bem presente na nossa vida. Tem uma região lá próximo de Ituiutaba, que fazem conferências também, e a gente nós conhecíamos bem isso. E o que você citou do bambuzinho, que se chama junco, né, uma planta... na verdade, egípcia, que dá ali nas proximidades do Rio Nilo, também tem muito aqui no Brasil. É isso aí, é um bambuzinho que ele suporta altas temperaturas, suporta carga de água, ele é impermeável, muito flexível. Então, ele não fez por isso, mas fez muito sentido na nossa vida a gente fazer essa analogia com o junco, né, com o bambuzinho junco. A gente teve que fazer isso muitas vezes. Então, olha que bacana, né? Esse nome... Talvez se a gente fosse contratar aí um marqueteiro, talvez não teria acertado numa estratégia que eu creio que aí é inspiração, é entusiasmo. E aí é o que nós também perguntar aqui a Thalita, ela estava comentando comigo antes de iniciarmos o podcast aqui, nos bastidores, o que é o propósito da Junco, Thalita? Então, estou fazendo uma pergunta para a terceira geração, que às vezes é difícil as empresas existirem, primeira geração, segunda geração. O que é o legado? O que é o propósito da Junco, Thalita? O propósito da Junco é melhorar a vida das pessoas. E como a gente estava conversando aqui, não faz muito sentido a Junco estar bem se toda uma comunidade não estiver bem. Então, a gente carrega de verdade esse propósito, que é melhorar a vida das pessoas, que é transmitir não só para nossa família, como a gente disse aqui, como meu pai contou aqui a história da Junco. A história da Junco foi baseada em alguém que abriu uma porta para uma família. E a gente quer o nosso propósito é abrir portas para muitas famílias. Então, a gente quer realmente melhorar a vida das pessoas. Isso não está só escrito lá nos nossos corredores, não está só num papel. Esse realmente é o nosso propósito. Do tamanhozinho que nós somos, tão pequenininho, se a gente olhar o tamanho da nossa empresa comparado a grandes empresas do Brasil e do mundo, nós temos um instituto. E a gente quer realmente melhorar a vida das pessoas, porque não adianta só nós estarmos bem, a gente quer realmente transformar a comunidade. E a gente faz isso através do instituto que nós temos e realmente melhorando a vida das pessoas. Complementando, viu, Zé Wilson? Olha que bacana. Estou ouvindo a resposta dela aqui para ver se a terceira geração, como você disse bem, se entendeu bem. Ela entendeu bem o propósito, né? E é legal. Nós gastamos lá, sei lá, alguns dias, né, Thalita, para chegar na conclusão dessa frase. E quando apresentou, eu mesmo fui, sinceramente, contra. Por conta de quê? Porque eu queria uma frase diferente, impactante, também do ponto de vista de marketing, que nos diferenciasse. E melhorar a vida das pessoas,
é o propósito de muitas outras empresas, né? Mas nós não conseguimos fugir, mesmo que seja comum, dessa frase, em função disso representar tão bem a Junco e, de fato, qual é o sentido de nós existirmos, né, que é o propósito. Então, realmente faz todo sentido, ou seja, não está lá, como a Thalita diz, uma frase feita na parede. É, de fato, um propósito que está latente no nosso coração. E olha só, melhorar as vidas das pessoas, do sócio, do fundador, e eu fico assim inspirado e admirado aquilo que vocês fazem em termos de família, né? Com seu pai, né? Seu pai está com praticamente quantos anos? 92 anos, 91,5, como ele gosta de dizer. Então, e com saúde, e eu vejo ele lá com vocês, dentro da empresa, né? Isso é muito bacana, né? Você ter esse propósito da empresa alinhado com o propósito da família e chegando na terceira geração. Então, nós vamos falar sobre um pouco também de governança mais adiante. Mas agora, Thalita, a questão nossa quando você, sendo filha, né, do sócio, né, do CEO hoje da Junco, o que foi o aprendizado de você, os primeiros anos que você trabalhou dentro da empresa? Porque, às vezes, na empresa tem dificuldade da pessoa separar o papel de filho e de trabalho. O que foi as suas experiências que você teve nos primeiros anos e como que, se você teve conflito, não teve conflito? Conta um pouco aí para que, principalmente, quem está passando por esses desafios, que com certeza a sua experiência vai ser bacana. E depois eu vou te fazer a mesma pergunta. Vamos lá, Sandra. Então vai com calma aí, a minha resposta vai depender da sua, viu? A Sandra Chayo, do Grupo Hope, falou essa semana que ser filha é uma das piores profissões do mundo. Ela foi extremamente criticada por isso. Mas realmente ser filho do dono é uma profissão muito difícil, porque você encontra na empresa o seu pai, você encontra na empresa o seu tio, que é seu pai, que é seu chefe, e isso é muito difícil. Mas você me perguntou, Thalita, e aí o que você leva de experiência? Quais foram as dificuldades? O que você pode trazer? Do começo, quando eu entrei na empresa, eu aprendi a trabalhar. O meu pai e minha mãe sempre me ensinaram a trabalhar e sempre me ensinaram o valor do dinheiro. A minha mãe fazia as minhas irmãs venderem docinho na escola. Elas faziam brigadeirinho e elas vendiam na escola. Então, a gente aprendeu desde cedo que o dinheiro não nascia em árvore, não caía do céu. Então, nós aprendemos a trabalhar. Meu pai me ensinou a trabalhar mesmo, acordar cedo e trabalhar. Então, esse foi realmente um valor. Então, quando eu fui para a empresa, eu não fui para a empresa simplesmente para ocupar uma cadeira. Eu estava lá para fazer a diferença e para trabalhar, para gerar valor naquilo que eu estava entregando. Mas tivemos, sim, dificuldades. E temos até hoje dificuldades, conflitos, mas eles são resolvidos muito na medida do trabalho. Eu acho que meu pai entende e ele confia que eu estou trabalhando, eu estou exercendo um papel, porque eu não estou lá simplesmente para ocupar uma cadeira. Eu acho que essa é uma grande dificuldade. Quando você tem em algumas empresas, os filhos querendo simplesmente ocupar uma cadeira, querendo ter um crachá, querendo ter uma plaquinha e não querendo desenvolver um trabalho. E eu lembro que acho que no primeiro ano, quando eu estava como advogada, que eu já tinha formado, já tinha uma B, a gente fez uma avaliação de performance na empresa, e uma das pessoas que foi melhor, eu vou dizer assim, teve uma das melhores posições, que aí você tinha um salário que você chegaria, era o meu. Eu fui bem avaliada pelos meus pares. E aí, a proposta era que isso fizesse uma mudança de salário lá, saísse de assistente para analista. E meu pai foi veementemente contra. Falou, ela não precisa. Ótimo que ela esteja entregando um bom trabalho, mas ela não precisa. E aí, o consultor falou, não é porque ela precisa, é porque ela está desempenhando um bom trabalho. Então, aí misturava, às vezes, o profissional com o filho. Mas hoje, a gente
tende muito a separar o profissional do filho. Você trabalha numa empresa familiar. Isso, às vezes, gera um conflito, sim. Mas hoje a gente tenta separar da melhor forma possível. Mas nós temos, e como eu te disse aqui quando a gente estava conversando antes, hoje a gente tem 5 membros da família trabalhando. Nós 5 estamos trabalhando e nada resiste a um trabalho. Nada resiste a um trabalho bem feito. Nada resiste a pessoas que estão realmente comprometidas em gerar valor e entregar resultado. E isso nós estamos. Então, eu acho que isso facilita muito no dia a dia. Eu não estou ali só para ocupar uma cadeira. Olha só que bacana, então, né? Olha quantos insights nós estamos tendo aqui com esse podcast. E aí, Paulo, eu fiz de propósito essa troca, né? E fazer a pergunta para você, mas eu inverti agora aqui, tá? O que do que ela falou que você, ao receber o bastão do seu pai, se você resumir assim, ó, porque geralmente dizem que nos primeiros anos da empresa, a pessoa tem que ser de tudo um pouco. O que você traz de insight, né? Eu já vi um pouco da história de vocês, e a maioria das empresas são assim, né? Às vezes ele tem que ser atacante, tem que ser zagueiro, e às vezes tem que ser o técnico, tem que fazer de tudo. Os primeiros 15 anos da Junco, naquele momento ali, desafiador e tal, o que você trouxe de ensinamento, de princípios, de valores, como a Thalita colocou aqui, né? Questão de trabalho e tal, e os principais desafios, porque às vezes pode ser que alguém que está nos assistindo está exatamente nesse momento passando por uma dificuldade, que tem 3, 4 pessoas apenas, está ali naquela dificuldade, desde gerar fluxo de caixa, comprar, vender. O que foram os principais ensinamentos dos primeiros 15, 20 anos da Junco? Vamos lá. Primeiro, é importante, viu, Zé Wilson, até compreender, no caso da Junco, né? Meu pai, meu irmão Júnior, o Onésimo e eu, nós começamos juntos. Então, no meu caso, eu não herdei uma empresa já funcionando, né? Nós começamos a fazer isso junto com meu pai. Aí vamos para o papel do meu pai. Primeiro, imagina então essa pessoa que eu contei logo ali atrás, que fica viúvo e toma como decisão um homem não separar os filhos, que é normal que a família pegue 5 filhos, que os tios peguem cada um para ajudar a criar. Meu pai nunca permitiu que a gente nem saísse de casa. Então, esse é o grande legado do meu pai. Nós somos muito unidos em função disso, com todas as divergências. E no primeiro momento da empresa, como você disse muito bem, né? Nós não tínhamos nem ideia, Zé Wilson, que a empresa ia crescer como cresceu, mas sempre fomos criteriosos. Eu venho de banco, eu tive a oportunidade, diferente da Thalita e até do meu irmão, eu tive a oportunidade de passar... trabalhei na Bradesco Previdência Privada e fiz carreira rápida. Então, eu fui gerente, fui superintendente da Previdência antes de vir para a Junco. Isso me fez dar uma concepção de negócio. Então, quando nós viemos neste momento para começar a Junco em 91, que eu estou desde o início, nesse sentido, nós já viemos com esses critérios bem definidos. Mas eu quero pegar um pouquinho a respeito do que a Thalita falou, e se me permitir, de falar de agora. Então, do meu pai... Nós construímos juntos. E meu pai, eu comecei a estudar, fiz direito depois de mais velho. Meu pai falou, eu fiz em catalão. Então eu viajava todo dia, depois que terminava o trabalho aqui, ia para catalão. E meu pai falou assim, ele falou assim, essa invenção de moda, como dizia ele falou assim, ó, você vai inventar essa moda, tudo bem. Desde que amanhã você esteja aqui na Junco, 7h30 da manhã. Então, você pode ir para o catalão, mas 7h30 você tem que estar aqui. E meu pai, naquela hora, chegava às 7h30, 7h, ele estava lá na Junco. Então, resumindo, você pode fazer o que você quiser, desde que você venha aqui dar a sua contribuição e aquilo que você comprometeu a fazer, faça aqui. Esse é o legado do meu pai, de muito, muito trabalho e de muita honestidade. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito dessa fala até, que é até emocionante mesmo aqui da Thalita. A maioria das empresas, ela não passa da terceira geração porque não prepara a terceira geração. Eu agradeço a Thalita pelo reconhecimento do que nós fizemos na preparação do caráter deles, dos filhos, né? Mas nós temos a felicidade, eu tenho 2 sobrinhos e 3 filhas na operação, que aparentemente poderia parecer ser uma coisa difícil de conviver com tanta gente, família na operação. No nosso caso, não. Os nossos filhos, Thalita, a Sara e a Débora, têm perfil comportamental
para sentar na cadeira que elas estão sentando. Os meus 2 sobrinhos, o Júnior e o Felipe, são pessoas muito preparadas. E todos eles têm um histórico na Junco. Antes de você assumir uma gerência, quanto tempo você trabalhou na Junco antes? Eu estava comentando, eu trabalho na Junco há 18 anos. Então, a gente foi construindo juntos, né? Existe a dificuldade do começo, meu pai estava até falando sobre isso. Meu pai e meu avô, eles desbravaram. Eles pegaram um mato alto, pegaram e capinaram aquele mato alto. E depois disso, eu era muito jovem, cheguei com 20 anos de idade, e aí a gente foi trabalhando juntos. E eu acho que hoje esse pastar de bastão, que não larga de jeito nenhum, eu já tentei pegar esse bastão à força, mas não larga. Mas esse passar de bastão é porque ele tem uma confiança, porque ele viu a gente fazendo. Nós temos compromisso, eu tenho compromisso com todas as famílias que trabalham na Junco. Eu tenho realmente um compromisso com aquelas famílias. Eu preciso entregar valor para aquelas famílias. Isso eu aprendi do meu pai, que aprendeu com o pai dele, e a gente aprendeu esse valor mesmo. Existe um compromisso que eu fiz e que eu preciso cumprir. Uhum. Eu quero completar bem isso. A Thalita, ela tem o perfil comportamental ideal para sentar na cadeira dela. Nós fizemos... Quando eles eram adolescentes ainda, nós contratamos uma empresa para fazer isso, o perfil comportamental de cada um deles. Então, ela faz isso com muita tranquilidade, porque o perfil dela é assim. Além disso, ela tem a formação acadêmica ideal. Ela formou-se para isso. E depois, ela teve experiência fazendo. Ela sentou em todas as cadeiras antes de sentar na cadeira que ela está agora. Então, ela tem moral com a equipe. Eu não tenho dificuldade nenhuma com a equipe dela, de alguém olhar e falar, o que ela está fazendo aqui? Não, ela conquistou o espaço dela, inclusive para o pai, no negócio. Deixar o filho conquistar o espaço não é uma tarefa fácil, porque você mesmo tem pressa de fazer seu filho sentar na cadeira. Então, não tenha pressa. Ou seja, não economize... Qual que é a minha câmera aquela ali? Então, eu vou falar olhando para a câmera aqui. Ó. Não economize etapas. Deixe os seus filhos passar por cada etapa, porque isso vai fazer toda a diferença. Isso é igual... praticar musculação. Se você quiser fazer um exercício antes de aquecer, não vai dar certo. E os meus sobrinhos também, da mesma forma. O Júnior, perfil comportamental adequado, o Felipe, a Sara e a Débora. Então, ou seja, quando nós olhamos para os nossos filhos, Wilson, eles são muito melhores do que nós e vão fazer muito melhor, porque são mais bem preparados que a gente. Olha que bacana, então, né? Às vezes a gente vê na prática essa grande dificuldade. Primeiro, de separar os papéis, né? A questão de herdeiro, sucessor, filho. Então, isso, parabéns, né? Até porque, como eu já disse, apenas 1% das empresas que abrem chegam na terceira geração. E principalmente com esse desafio, né? Então, nesse bloco também, como a gente está falando de governança, mas hoje, às vezes, está muito bonito a sigla em inglês, né? ESG, né? E outro dia, eu fazendo um podcast, a pessoa falou assim, ó, na verdade, a gente tem que colocar primeiro governança, que é o que a gente acabou de citar aqui, né? Governança. E às vezes a sucessão ela não acontece assim, né? A sucessão, ela tá, pelo aqui que vocês já falaram, ela acontece dentro de casa, né? Eu vejo, às vezes, famílias que, de repente, o filho passa no curso, né? Passou lá para a direita, aí o pai vai e dá um carro de presente que passou. E aí, assim vai. Aí, depois, não tem noção de dinheiro, não tem noção... do trabalho, de onde que veio isso e tal, e aí, de repente, acontece alguma coisa com o pai, aí o filho vai sentar na cadeira de diretor. Então, esse aprendizado muito bacana. Agora, governança, responsabilidade social, ambiental, eu queria explorar um pouco da experiência de vocês também. Então, de governança já falamos aqui, né, agora, responsabilidade social, né, já que tem esse propósito, né? Melhorar as vidas das pessoas, não só de quem trabalha, mas fala um pouquinho também de melhorar as vidas das pessoas. Às vezes, eu fico até arrepiado quando eu penso nisso, né? Melhorar as vidas das pessoas que, às vezes, você não tem interesse diretamente naquela pessoa. Fala um pouco aí da responsabilidade social da Junco. Muito bem. Não, bacana, né? Quando nós fomos colocar qual seria o nosso propósito, isso veio muito forte, né?
porque nós fazemos para os outros, fazemos responsabilidade social, eu e o seu Deus, que nós éramos muito pequenininhos. E é interessante, né, quando a gente resolveu que nós daríamos uma parte do resultado da empresa para um projeto social, a gente sempre postergava. Ficamos 3 anos postergando, porque a gente achava que não tinha dinheiro suficiente para começar ainda. E aí um dos meus irmãos, o Onésimo, um dia falou assim, olha, mas nós vamos começar quando? Então vamos começar com o que nós temos. Então, primeiro, né, o primeiro projeto social que a Junco se empenhou de corpo e alma, entrou com recurso, e no princípio era recurso exclusivamente nosso, hoje é uma instituição grande, é a CEAME. A CEAME é uma casa de recuperação, nasceu dentro da casa do meu irmão, do Onésimo, nasceu dentro da casa dele, levou as primeiras pessoas para dentro da casa dele. Depois mudou para Ituiutaba, que a igreja tinha uma chácara lá, né, um local lá. Quando terminou esse ano sabático que ele tinha pedido para começar, voltou com 7 famílias, ao invés de ser só 2, tinha ido 2 pessoas e voltou 7 famílias um ano depois. E aí começou meio que nós não tínhamos opção. Porque o que fazer com essas 7 vidas? Então nós alugamos uma casa aqui na época, ele alugou, nós pagávamos, mas ele que fez todo o trabalho, né, operacional. Depois compramos uma chácara e essa chácara virou a CIAME. Então o projeto social já estava lá. E depois de muitos anos a CIAME foi ganhando vida própria, como um filho. Foi ganhando vida própria e hoje a CIAME tem vida própria. Então, quando a CIAME ganhou essa vida própria, não tinha dependência exclusiva da Junco, o meu irmão, o Júnior, que é hoje quem dirige essa área para nós, o Júnior Junqueira, começou, né, a gente sempre reservou esse dinheiro para isso. Começou, então, a distribuir cesta básica, especialmente na pandemia de famílias que estavam realmente passando por estado de necessidade. E hoje, nós criamos agora, no início do ano passado, né, que nós já estamos em 2024, no início de 2023, criamos, então, um instituto para organizar isso, fazer isso de forma estruturada. Chama Instituto Junco Sonezão. O Instituto Junco Sonezão, nós temos lá imagens maravilhosas de levar, de fato, atender uma necessidade imediata, e nós temos já lindas histórias para contar, desde cesta básica para a família que está passando fome, e bem entendido. Nós não pegamos uma família e vamos dar cesta básica para sempre, não. A gente dá a cesta para quem está realmente passando uma necessidade imediata, mas a gente quer dar a vara e ensinar a pescar para que essa pessoa daqui a pouco não precise mais. Então, ou seja, é um projeto muito completo. Então, isso está no nosso coração e a gente entende que, como cristãos que nós somos, ser cristão de palavra, ser cristão é bem mais fácil. Mas você, de fato, colocar os ensinamentos que Jesus nos deu na prática, na sua vida pessoal e na sua vida empresarial, aí demanda um pouco mais, e é isso que a Junco tenta fazer. E a outra coisa, a gente deixa claro para os herdeiros, agora eu não estou falando só de sucessores, de herdeiros, para os herdeiros, da necessidade de continuar fazendo isso. Por isso, nós colocamos em orçamento da qual a Thalita cuida, uma reserva de um recurso que vai para essa instituição, para que nós possamos investir esse recurso onde o meu irmão determinar. Meu irmão é que cuida disso. Onde ele determinar. E ele é uma pessoa muito sensível à voz de Deus. Então, portanto, a gente não tem dúvida que nós estamos sendo instrumento de Deus para continuar melhorando a vida das pessoas. E agora, como você disse bem, as pessoas que nós não conhecemos. Mas isso é o nosso próximo, né? Nós fazemos isso pelo próximo, que é a pessoa que a gente não conhece. Isso é muito bacana, né, Thalita? Que a gente, você cuida lá do orçamento, finanças, além dos números, né? Porque a gente pegar, igual você muito bem colocou aí, né? Eu vou olhar aqui se eu vou ter recurso para fazer isso, igual você já colocou, né? Então, como que você vê, além dos números, né? Porque se a empresa está bem, ela com certeza vai impactar a vida, primeiro, tradicionalmente ali dos sócios, quem trabalha, mas o que você pode compartilhar também, essa questão, eu acho que você inclusive já foi missionária, você também já teve experiência, conta um pouco aí dessa, além dos números, da Junco, se você teve experiência, eu acho que você foi inclusive para a Europa já, fazendo missões, que acho que também é muito bacana para a gente estar compartilhando, né?
A minha família, meu pai e minha mãe, eles me ensinaram desde cedo os princípios e valores cristãos. Então, nós somos cristãos. E como meu pai disse, uma coisa é você ser cristão de ir na igreja no domingo. Outra coisa é realmente você praticar o cristianismo. E foi isso que meu pai me ensinou. Já fiz, sim, uma missão, mas a gente faz missão todo dia. Porque quem de nós que trabalha ali na Junco que um dia pensou que seria missionário na África? E hoje nós somos missionários na África, porque a gente manda recursos para a África. E quando você ensina desde criança para uma pessoa que aquilo é importante, que aquilo é necessário, que o recurso que a gente tem não é nosso, que a gente precisa distribuir isso e compartilhar isso com a comunidade, isso fica bem mais fácil. Então, desde muito cedo, meu pai nos ensinou isso, meus pais me ensinaram isso. Então, hoje isso não é uma dificuldade. Eu olhar para o número e fazer esse número gerar valor para outras pessoas. Ontem eu estava em reunião e falei, olha, essa empresa aqui é uma empresa, a Junco é uma empresa. A Junco precisa dar lucro. E a gente precisa dar muito lucro, porque é dando muito lucro que nós vamos conseguir melhorar a vida das pessoas. O nosso recurso ele não fica retido para nós. Ele faz com que outras pessoas tenham acesso a alimento, tenham acesso à educação. E de que adianta nós estarmos, vou repetir isso, do que adianta nós estarmos tão bem se o nosso próximo, seja ele o meu próximo que está aqui do meu lado, seja ele o meu próximo que está um pouquinho mais distante, não esteja. Então, realmente, o que a gente tem de propósito é fazer com que a nossa empresa, porque a empresa, um CNPJ, ele precisa dar lucro. Aí essa distribuição do lucro, que não fica para nós, que não fica só para nós, para que ela chegue na comunidade, isso é muito gostoso de você ver. É muito gostoso. A gente recebe diversos vídeos, como meu pai disse, nós temos várias imagens. A gente recebeu um vídeo de uma senhora lá na África, que a casa dela era tão simples que ela precisava baixar para conseguir passar pela porta da casa dela e ela estava recebendo uma cesta. Ela precisava de alimento. Alimento mesmo, ela passava fome. O que eu nunca passei na vida. Eu nunca tive vontade de comer arroz com feijão que não tivesse na minha casa. Deus, em sua infinita misericórdia, me abençoou e eu nunca passei por isso. E eu quero fazer disso para as pessoas. E aí, quando essa senhora abaixa, pega aquela cesta de alimento, eu compartilhei isso com os meus filhos. Eu compartilhei isso com o meu filho. E um dia, levando ele para o futebol, eu falei, meu filho, você gostaria que a mamãe não trabalhasse? E ele olhou para mim e falou, como assim? Eu falei, não trabalhasse. Existe gente que não trabalha? Eu falei, existe gente que não trabalha, que decidiu não trabalhar. E ele falou, mamãe, mas como que essas pessoas conseguem ajudar as outras pessoas? Então, esse momento, para mim, ele foi muito impactante do que eu estou fazendo, do que meu pai fez comigo, do que eu estou fazendo com os meus filhos. Eu já estou conseguindo, e isso é a misericórdia de Deus que tem nos ajudado, eu já estou conseguindo plantar uma semente no coração dos meus filhos de que o recurso não é para a gente, o recurso ele é para ser compartilhado. Não é só para a gente. O recurso é muito bom. Dinheiro é muito bom. Dinheiro compra o conjuntinho jeans que eu queria. O dinheiro compra isso. Mas ele não é só para isso. O dinheiro é para ser compartilhado. E é isso que a gente tem tentando fazer. Que bacana, né? Então, que história linda. Né? Essa empresa está bem. Ela também pode impactar positivamente, não somente as pessoas, nem do Brasil, né? Como você disse aqui, de outro continente da África, né? Então, parabéns. Falar um pouquinho agora de inovação, né? Nós, recentemente, tivemos a questão da pandemia. Porque a gente fala de inovação, tecnologia, a gente às vezes pensa lá nas empresas no Vale do Silício e tal. E, às vezes, não necessariamente que tem que ser só tecnologia no sentido de computador, de sistema. O que a Junco tem trabalhado? E eu acredito que o que vocês estão fazendo é inovação dentro do mundo dos negócios, né? De compartilhar, né, essa questão do fruto, do resultado, que é o lucro, compartilhar. Para mim, isso é inovação dentro dos negócios. Né? Mas o que a Junco fez na pandemia? O que pós-pandemia, em termos de processo, de inovação? Compartilha um pouco para nós. Bom, então, primeiro, né, lembrar que um dos segmentos mais importantes da Junco é artigos para festa. E na pandemia,
um dos nossos principais clientes, um segmento importante que é casa de festa, estava fechado. E a gente pensou que ia fechar por 15 dias e isso perdurou por quase um ano, né? Tem cidades que, de fato, ficou um ano fechado. E na seção dentro do supermercado que estava aberto, em muitas cidades, não foram poucas, muitas cidades mesmo, essa seção de festa também foi lacrada. Você não podia... Até interessante, né? O cara entrava dentro do supermercado, ele podia comprar na outra seção, mas na nossa seção fechada. Então, isso teve 3 fases. A primeira foi o primeiro momento, nós paramos de vender, né? Aí, como todas as outras empresas, parou de vender, porque a gente não podia transitar. Depois, nós tivemos a fase que o nosso cliente não podia nos pagar, porque ele também estava sem vender. Então, ou seja, a gente recebeu muitas ligações de cliente pedindo postergação daquele título. Então, meu contas a receber também parou de entrar dinheiro. E a nossa ordem naquela hora era: o cliente que ligar fazendo essa solicitação nem questiona, faz. Porque ele estava com uma situação realmente muito difícil. E a gente tinha que ser parceiro do nosso cliente, e fomos. Na terceira etapa, que essa a gente nem esperava, não estava não estava escrito, que começou, quando voltou à normalidade, né? Produtos nossos que têm vencimento, como por exemplo a linha de laticínio, como ficou parado no ponto de venda, além de não ter recebido, voltou o produto e nós tínhamos que trocar o produto. Então foi um momento muito difícil. Esse foi o ponto difícil. O ponto que a gente não ficou parado no tempo, que aí sim deve-se muito, mas muito mesmo, primeiro a mentalidade dessa turma, desse time novo, né? Se fosse a minha geração, talvez nós íamos sentar e chorar, ou chorar mais do que ter iniciativa. Eles, o que eles fizeram, né? O Júnior, meu sobrinho, enfim, a família toda, a turma, né? Não só eles, mas a turma toda de funcionário. Eles lançaram produtos muito rapidamente. Então, no primeiro momento, para as festas, lançou uns kits de festa para que a pessoa pudesse comemorar em casa. Fez um pequeno desenho, uma maquete, porque você filmava a festinha para transmitir isso pelo vídeo. Então, ou seja, eles inovaram e colocaram o negócio para funcionar muito rapidamente. Lançaram produtos, principalmente na linha de alimentos. Então, lançou muito produto de culinária, produto novo de tempero, porque tinha muita gente cozinhando em casa. Então, eles entenderam rápido essa oportunidade. E para você lançar rápido, você abre mão de processos que você define para o lançamento de um produto. Para lançar um produto na Junco demorava 6 meses, né, Thalita? 6 meses, muito tempo para lançar um produto em função do tanto de estudo que tinha sido feito. Nessa hora, eles abriram mão disso e prestigiaram uma rapidez em função do momento. E graças a Deus, a Junco passou bem pela pandemia, passamos muito bem. O primeiro ano, do ano de 2020 especialmente, foi mais difícil. Nós não tivemos um crescimento, mas ainda crescemos um pouquinho em relação ao ano de 2019, para você entender bem. E depois, 21 e 22, nós já estávamos bem adaptados e nós crescemos. O ano de 2022, inclusive, a gente cresceu bem. E 2023, para nós, foi muito bom, já saindo da pandemia, ou já havendo saído da pandemia. Então, tudo isso se deve, a meu ver, já é essa atitude de ter essa geração nova, com a cabeça nova e muito afim de trabalhar, com faca nos dentes. Então, é isso. Nós demos os nossos pulos e, graças a Deus, a gente acabou saindo bem da pandemia. Então, Thalita, questão de inovação, renovação, agilidade. Conta um pouquinho também dessa experiência pandemia e pós-pandemia. O Paulo Homes, como bom comercial, falou de toda a parte comercial da Junco. E aí, eu, como boa financeira, vou falar de toda a parte da estruturação financeira que a gente teve para a pandemia. Assim que a gente percebeu os primeiros movimentos, e assim, do tamanho que nós somos muito organizados do ponto de vista de números, de estratégia bem definida, de relatórios acompanhados. Hoje a gente acompanha muito bem todos os nossos números e todas as tendências que a gente tem de mercado. A gente faz reuniões muito pontuais. Nós temos um bom sistema que nos acompanha, e essa parte que eu tomo conta. Assim que a gente percebeu os primeiros sinais, nós já fizemos, assim como os nossos clientes, nós já fizemos toda uma reestruturação
financeira para que a gente conseguisse suportar aquele período que realmente o meu contas a receber estava caindo. E, concomitante a isso, toda essa parte comercial que a gente fez juntos. E aí você me pergunta, Thalita, pós-pandemia, essa agilidade, como é que vocês têm feito? José Wilson, nós temos tentado, e é um esforço muito grande, a gente vem tentando se adaptar, tentando ser ambidestros, a gente vem tentando continuar fazendo aquilo que já é bom, que ainda existe suco para a gente tirar da laranja e conseguir inovar. Eu participo de diversos fóruns de empresários que estão tentando se reinventar, mas eu acho que o segredo do negócio de verdade, ontem eu estava falando sobre isso, o segredo do negócio de verdade é a gente agir rápido, porque nós temos uma certeza, nós iremos errar. A gente vai errar no lançamento de produto, a gente vai errar numa aposta, mas a gente precisa errar muito rápido. Isso se tornou um jargão, mas isso é muito verdade. A gente precisa pivotar rápido. A gente perceber que aquilo não está dando certo, vamos fazer diferente. Então, nós tentamos estar junto com o mercado, observando tendências de mercado, que é o que eu disse, o Paulo, o Júnior, o Sonezinho, que começaram lá atrás, eles desbravaram o mato. E aí agora nós temos o dever e o compromisso de perenizar o negócio. E para perenizar o negócio, a gente precisa estar atentos a tudo que está acontecendo no mundo. O ano passado eu me dediquei o ano a fazer uma mentoria que culminou com uma viagem para a gente observar os mercados internacionais. Então, nós não estamos parados, nós não estamos simplesmente olhando e falando assim... o mercado pode ser que vai acontecer isso. Nós estamos lá diante do mercado, diante do cliente, para ver realmente como está o mercado. Então, a gente tem escrito com as duas mãos. A gente continua entendendo o que os nossos pais fizeram e que foi muito bom. Então, a gente quer manter isso. Aquilo que foi muito bom, a gente quer manter isso. Escrevendo isso com a mão direita. Mas, olhando para o mercado e vendo as novas tendências de mercado, não parado quando é isso, escrevendo com a mão esquerda. Então, a gente vai escrevendo com as duas mãos. E é isso que eu acho que é a receita de um negócio perene. Fazer seu papel aqui, Zé, você me conta para onde você foi e o que você foi fazer lá fora. Por que eu estou falando isso? Porque é importante. É para entender isso, né? Esse olhar no futuro, né? De que forma que estamos preparando para esse futuro? A gente faz diversas... a gente vai para diversos mercados, mas em especial a última viagem que eu fiz com o Júnior, que é o meu primo, a gente foi para o Vale do Silício, ver como que as empresas estão se comportando lá. Porque o Vale do Silício ainda é uma grande fonte de informações de mercado, de como que são tendências de novos mercados. Que bacana, então, né? Nós estamos pegando uma empresa que tem mais de 3 mil produtos, que vende para todo o Brasil, faturamento acima dos 9 dígitos, que gera um emprego direto e indireto de 2.000 pessoas, que começaram lá um cesto, né? Fiquei até arrepiado, né? Vou pedir uma pausa aqui e para passar um vídeo da Junco mostrando essa trajetória. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Muito interessante, né? Nós estamos aqui contando um pouco da história da Junco. E aí não é só falar de empresa, de negócios, de resultados. Nós estamos aqui vendo uma experiência de uma empresa
deixando os seus valores, seus princípios, o legado, né? Como isso é bacana, como isso é emocionante, a gente impactar positivamente a vida das pessoas, como já dito aqui, né, Thalita e Paulo Homes, lá, pessoas da África. Nós estamos chegando no nosso último bloco, um bate-papo que a gente poderia ficar aqui mais tempo, mas agora, pensando, então, a Junco, a longo prazo, um planejamento sistêmico a longo prazo. O que vocês têm feito, né? Um dia eu conversando aí, tem pessoas que às vezes buscam empresas, alguma empresa especializada nisso, de governança, pensando nos próximos 10, 20, 30 anos da Junco, de uma forma resumida. O que vocês têm trabalhado nesse período para o futuro a longo prazo? Deixa eu começar e passo para a Thalita aqui. Acho que ela vai fazer isso melhor que eu. Primeiro, é importante compreender, Zé Wilson, esse assunto é legal, né? É que você começa um negócio com o primeiro objetivo de fato de você ganhar um dinheirinho para dar sustento para a família. Esse negócio cresce se você não parar para organizar, não estruturar ele, de fato, ele não vai passar para a segunda geração e, quiçá, para a terceira. Então, cada geração teve o seu papel. Então, a primeira geração, que é do meu pai lá, foi de realmente colocar comida na mesa, ele fez isso muito bem, e da educação, dessa estrutura familiar importante. Nosso papel, meu irmão e eu, foi de levar daquelas corridas de 100 metros, da segunda perna com o bastão na mão, e esse bastão estava na nossa mão para fazer o quê? Para estruturar, fazer a base da construção para que nós pudéssemos construir em cima. Mas eu diria que a terceira geração, a terceira etapa dessa construção, que está agora o bastão na mão dos meninos, da Thalita, da Sara, da Débora, do Júlio, do Felipe, dessa geração, é talvez o mais difícil, o mais desafiador, mais do que o nosso. Porque para concluir a nossa etapa, bastava trabalhar muito, trabalhar bem, ser econômico, aplicar bem o dinheiro, enfim, era isso. Agora, eles não. O desafio deles muda muito. Então, hoje a empresa já está em âmbito nacional. Se nós não estruturarmos de forma, se não tiver a melhor estrutura tributária, nós podemos ser surpreendidos aí por uma avalanche de problemas. Então, é eles que têm esse desafio. Do ponto de vista de pessoas, se nós não tivermos agora uma boa governança e também uma boa estrutura para receber gente, fazer o nosso profissional ficar em casa, e nós temos um armazém de gente lá para fazer o negócio acontecer, isso está na mão deles para fazer. Então, portanto, o desafio da geração deles é mais difícil do que o que foi a nossa geração. E para que isso, de fato, pare em pé, então, primeiro, nós temos sim um direcionamento claro. Em 2007, nós fizemos um planejamento para a Junco de 2007 a 27. Quando você faz um planejamento para 20 anos, você não olha tão somente o que você vai vender, que pode ser que você erre muito. Ou melhor, certamente você vai errar muito. Aí agora em 2022, no final de 2022, que é a última etapa dos 20 anos, faltam, portanto, 5 anos, nós refizemos isso, aí sim já sob a direção deles. E saímos com um desafio muito importante, que é dobrar o nosso faturamento em EBITDA, nosso EBITDA nominal, em 5 anos. E o desafio deles, inclusive, que eles colocaram, é dobrar em 4 anos. Então, no planejamento, dobrar em 5. Mas o desafio pessoal deles, vão ganhar prêmio para isso, dobrar em 4. Então, portanto, eles estão com um desafio grande, uma batata quente na mão. E é bom que estejam sempre apertados de serviço, apertados com resultado, porque diz o meu pai, ele dizia isso muito para a gente, carro apertado é que canta bonito. Que bacana. E aí, Thalita? Fácil, né? Então, para vocês entenderem, foi sempre assim. Zé Wilson, eu diria que a gente contrata, sim, empresas para fazer isso por nós, porque construir uma governança, nós mesmos, escrevendo para nós mesmos, é mais complicado. Então, se a gente pode deixar um conselho sobre isso, você realmente precisa de uma pessoa de fora para vir e analisar e te dar um plano de como governar esta empresa.
E cada empresa vai ser diferente, porque cada momento é diferente, cada pessoa é diferente. E realmente, como meu pai diz, ele viveu um momento da empresa e agora ele passa por um outro momento da empresa. Eu não diria que ele é nem mais fácil ou mais difícil. Construir um negócio é extremamente difícil. Pegar um negócio do zero, pregar a cartelinha, empacotar condimento e fazer um cliente se interessar pelo seu negócio, isso é muito difícil. Está na frente do cliente, quando você não tinha uma marca, eles não tinham uma marca. Porque hoje, quando você chega para vender para um cliente e você já tem a marca Junco, já está chancelado várias coisas. Este era o desafio deles. E agora a gente passa por um outro desafio, que é essa chancela que já vem com a marca Junco, eu fazer com que isso se perenize. E aí, para isso, o meu desafio é diferente. Porque agora eu realmente já tenho uma empresa grande. Eu agora já preciso me estruturar do ponto de vista tributário, do ponto de vista de governança. Eu já concorro com várias pessoas do ponto de vista de pessoas. Então, realmente, agora é um outro desafio. E nós precisamos ser muito bons. Precisamos mesmo ser muito bons. A gente precisa realmente estar olhando para o mercado. Agora não é simplesmente mais uma empresinha. Eu não concorro mais só com o seu João ali da esquina. E meu completo respeito ao seu João ali da esquina, porque o meu pai um dia foi o seu João ali da esquina, meu avô foi o seu João da esquina. Mas hoje eu concorro com multinacionais. Hoje eu concorro com o seu João e eu concorro com multinacionais. Então, nós precisamos ser muito bons. E para que a gente seja muito bom, existem lugares e são diversas estruturas e aí a gente precisa contar com diversas pessoas. Eu acho que o maior reconhecimento é saber que a gente não faz tudo. A gente precisa contar com bons parceiros. E a gente tem feito isso. Nós temos trago para dentro da empresa bons parceiros. E naquilo que a gente não dá conta, naquilo que não é a minha especialidade, eu trago alguém para estar junto conosco e para fazer junto com a gente. Eu acho que a capacidade da Junco é de trazer para a gente fazer junto. Eu acho que meu pai aprendeu isso com o pai, foi fazendo junto, a gente aprendeu isso com os meus pais, a gente foi fazendo junto. Mas realmente a gente precisa olhar para o mercado e nós não podemos ficar estagnados. O que a Thalita está dizendo com o Sou João da esquina, e a gente fala muito sobre isso, né? Hoje nós não concorremos mais, como era antigamente, com o meu vizinho do lado, concorrente que está em frente. Nós concorremos com o mundo, né? O meu produto, independente de onde esse produto foi fabricado, lá na gôndola do supermercado ou da casa de festa, ele vai estar do lado de um produto fabricado em qualquer lugar do mundo, que o meu cliente pode comprar de qualquer lugar do mundo, especialmente, já que você falou em inovação, né, com tanto acesso que hoje a nova geração tem. Então, o que ela está dizendo é isso, né? Nós não concorremos mais com o nosso vizinho, nós concorremos com o mundo, e é isso que nós temos que estar atento, estar preparado para esse ambiente tão hostil, vou dizer assim, não tão competitivo, e no meu entendimento, é isso que a gente diz que eles fazem muito melhor. Nós, nossa geração, nós escrevemos com a mão esquerda nesse ambiente de inovação. Não tem jeito. Eu não sou da geração que já nasci com um computador na mão, né? E a geração deles não. É uma geração que respira e inspira inovação o tempo todo e faz isso com muito mais rapidez e certamente fará muito melhor do que nós para concorrer nesse momento, né? E nesse ambiente mais desafiador. Então, que bacana, muitos insights, muitos ensinamentos. Estamos chegando no nosso final do podcast. E aí, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, principalmente para você, empresário, que de repente tem 5 anos de existência, que tem 5 profissionais trabalhando com você. Olha que trajetória linda. E aí eu já vou fazer as minhas considerações. Tem um desafio, né? Tu pegar o MEC, a educação nossa, que a gente que recebe na escola, e aí, se vocês me permitirem, como vocês falaram aí da fé, do aspecto, eu gosto muito da história, né? Que fala sobre a educação financeira que os pais passam para os filhos. Nós estamos falando aqui de educação de negócio. Né?
E existem povos, como os judeus, que têm uma educação financeira há 4.000 anos, 5.000 anos, né? E aí vocês deram uma aula aqui, né? Muitos ensinamentos. E aí eu considero um privilégio para o JW e para também quem está assistindo, né? Eu resumo o podcast de vocês, melhorar a vida das pessoas através da educação. Seja educação com princípios, a educação financeira, dar valor no recurso, que muitas das vezes as pessoas não têm uma matemática financeira, não sabem fazer conta de juros, as pessoas acham que passar o cartão de crédito, que alguém vai pagar, e isso nós brasileiros precisamos, né? E aí nós vamos ter um ponto importante, após as considerações de vocês, que a gente vai fazer um bloco separado da educação do governo e reforma tributária. Passo para vocês fazer as considerações finais, por favor. Então, primeiramente, Zeus, obrigado mesmo de coração aí pela oportunidade de dizer, minha filha, viu, Thalita, que agora eu vou emocionar, né? Não, que é verdade, é um privilégio muito grande. A Thalita, nós fomos fazer, nesse momento de reestruturação que ela citou aqui, né? Nós fomos fazer uma reunião em São Paulo com um importante fornecedor da área financeira e nós fomos lá para propor uma negociação. E sempre eu que sentava nessa cadeira, né? Me achava bom nisso. E aí, nesse dia, ela falou assim, pai, o senhor me deixa conduzir a reunião? O que ele estava dizendo, o senhor fala meio demais, deixa eu conduzir a reunião, que eu vou ser bem objetivo e tal. E eu falei, sinceramente, com muito receio, porque nós estávamos na marca do... Era mesmo que eu falei, pai, me deixa bater esse pênalti na Copa do Mundo aqui, é só o último pênalti, e enfim, deixa eu bater esse pênalti. Então, com aquele medo de não dar certo, mas eu falei, vai lá, Thalita, não foi assim? E ela subiu, e quando começou a falar com aquelas pessoas experts no assunto, né, de um assunto tão importante para nós, ela falando a respeito do que a gente precisava fazer com tanta maestria que eu comecei a chorar na mesa. E aí as pessoas na mesa meio que desconcertaram. O que está acontecendo aqui? Aí eu contei exatamente isso que eu quero terminar aqui. Você falou de legado, né? O que eu estava assistindo ali era o resultado de todo o plantio que tinha sido feito. E não é possível você colher sem plantar. E mais ainda, né? Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Então, esteja disposto, quer ter sucesso? Esteja disposto a plantar isso com muita determinação, com muito amor, porque se você plantar uma coisa ruim, você vai colher ela ruim no futuro. E se você deixar de plantar, olha que coisa interessante, se você deixar de plantar, você simplesmente não vai colher. Então, isso aqui hoje é uma colheita, viu, Thalita? É um privilégio mesmo e obrigado por me deixar viver isso. Então, as minhas considerações finais eu quero continuar vivendo isso ainda por muito tempo e que Deus nos abençoe. Thalita. Também quero agradecer o privilégio de estar aqui, de compartilhar esse momento com meu pai. E eu costumo falar que quando você está liderando, seja ele dentro da sua casa, quando você está educando seus filhos, quando você está criando a sua família, quando você está formando ali o seio familiar, você está liderando. E não tem nenhuma receita de bolo e não tem nada que vai te garantir que lá no futuro não tinha nada que garantisse que passasse uma assinatura de que o que ele estava fazendo chegaria hoje, dia 1º/3, que nós estaríamos aqui, de que a Thalita seria a diretora financeira da Junco. Isso não existia nada que estava descrito para ele, que estivesse garantindo para ele que iria dar certo. Não tem nada que você faz na liderança das pessoas que te garante que aquela pessoa vai chegar naquele lugar. Então, é tudo a fé que a gente deposita. A fé que a gente deposita, porém, plantando. Porém, a cada dia, disciplinando, corrigindo, apontando o alvo e deu certo. E liderar as pessoas, liderar a sua casa, liderar é exatamente isso. É você plantar todos os dias. Que por mais que você não tenha aquela certeza, aquele documento assinado de que um dia você vai receber daquela conta que você está depositando, a trajetória de vida, o mundo está aí para nos ensinar que quando a gente planta aquilo que a gente planta,
a gente colhe. E a gente talvez não colhe no primeiro ano, no segundo ano, mas a colheita daquilo que nós estamos plantando, ela é certa. Se você plantar aquilo que é bom, você vai colher aquilo que é bom. O problema é que a gente desiste no primeiro, no segundo desafio, no terceiro desafio. E a maternidade, ela me ensinou muito isso. Eu tenho um filho de 8 anos e eu tenho um filho de 5 anos. E eu estou plantando. E não tem nenhum documento que me garante que aqueles 2 meninos serão bons cidadãos. Mas eu continuo plantando e não desistindo. No primeiro desafio, no segundo desafio, tenho ensinado para eles diuturnamente o que é ser bons cidadãos. O valor do trabalho, o valor do dinheiro, de tudo aquilo que eu acredito, quais são os meus valores que foram passados pelo meu pai, que foram passados pelos meus avós, que foram passados pelas pessoas que passam pela minha vida. E me perguntaram recentemente o que eu gostaria de falar para os meus filhos quando eles tiverem 20 anos. Falei, o que eu quero falar para eles quando eles tiverem 20 anos, eu estou falando para eles agora. Que eles acreditem no valor do trabalho, do esforço. E que, se a gente persistir de verdade, nós seremos lá na frente recompensados. Então, muito obrigado. Um podcast que eu fiquei emocionado, aprendi bastante. E aí eu quero te fazer um convite. Faz aí seus comentários no podcast, sugere novos temas. Se você gostou, compartilhe com os amigos, com empreendedores. Esse é o nosso propósito do podcast, levar informações de empreendedorismo, mas principalmente uma educação mais ampla, aquilo que de repente você não aprende na universidade, na escola, mas sim aprende com quem faz e faz na prática. Muito obrigado ao Paulo Homes, a Thalita, e essa história inspiradora da Junco. Obrigado, Deus abençoe.